Esse clima de união é o clima do povo de Deus. É onde o Senhor decreta, ordena a sua bênção, é onde o Senhor se agrada, o Senhor se alegra. E nós precisamos viver em união, tá certo? Abra comigo sua Bíblia no Salmo 133 e nós vamos falar sobre esta união. O povo de Deus é um povo do barulho, que vive, sempre grudadinho, sempre se auxiliando, se ajudando. E eu quero falar um pouquinho sobre a união. Por que a união? Porque a união, ela move os céus em nossa direção. Um povo que é unido tem o olhar dos céus sobre ele. E eu quero te convidar a viajar comigo nesse texto hoje e entendermos a importância de estarmos juntos, de estarmos unidos, porque nós somos abençoados quando estamos vivendo em união. O texto diz assim: ó quão bom e quão suave é, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pai, em nome de Jesus, abra neste momento o nosso coração. Não deixe, Senhor, que nada venha atrapalhar tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Nenhum pensamento, nenhuma preocupação externa, mas que nós possamos estar conectados com os céus, que nós possamos continuar esta conexão. O Senhor falou através do louvor, o Senhor falou aqui nesse momento de união, aqui de comunhão. E agora, Pai, fale profundamente aos nossos corações através da Tua palavra. Assim eu oro, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Salmo 133, ele é um salmo de peregrinação. É um salmo que o povo cantava andando. Vocês sabem que o livro dos Salmos, ele é um livro de música, é um livro musical. A gente tem o nosso cantor cristão, os bons batistas, temos o cantor cristão. Os bons pentecostais, temos a harpa cristã, né? Então, assim, imagine então que a harpa, o cantor do povo hebreu, era o livro de Salmos. E eles cantavam com muita alegria. E cada ocasião era um salmo cantado. E alguns salmos são chamados os salmos da peregrinação. Por quê? Porque quando eles saíam, cada um da sua cidade, até a cidade de Jerusalém, para a adoração ao Senhor, eles iam cantando. E essas ocasiões, não era todo domingo, igual nós temos a alegria, a oportunidade, a festa de estarmos juntos todo domingo, toda quarta-feira, nos GCs. Não, eles não tinham esse privilégio. Eles moravam extremamente muito longe de Sião. E aí nós vamos ver que a alegria que esse povo tinha nas principais festas, eram 3 festas que obrigatoriamente eles subiam, da onde eles estivessem, para Sião, né? Festa da Páscoa, Tabernáculos e Sucô, né? Então, olha só que interessante que nós vamos ver. Lá no norte, Dan, está lá em cima, no extremo norte de Israel, está Dan, a cidade de Dan. E Jerusalém está lá na ponta, lá no centro-sul. Então, todo o povo, desde Dan até Betel, desciam a Jerusalém para este momento de cultuar ao Senhor. E era interessante que nós vamos ver que, nesses momentos, eles iam um na casa do outro já chamando: vamos lá, Hoffman, vamos para a festa, vamos para o culto. Durante a semana, eles não tinham WhatsApp, mas durante a semana já era criada uma expectativa para o dia do culto. E aí, um dos salmos que eu imagino que eles ficavam a semana inteira cantando é aquele salmo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu era bem pequenininho, tinha uma musiquinha na EBF, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram,
Vamos, vamos à casa do Senhor. Essa semana eu cantei essa música, semana inteira, pensando nessa ministração. E é interessante porque hoje em dia nós precisamos criar esta expectativa. Cara, amanhã eu vou encontrar meus irmãos lá no GC. Amanhã eu vou estar com eles no culto orando. Quarta-feira aqui no culto, irmãos, o céu se abriu. Foi tão maravilhoso, importante. Eu gostaria, inclusive, de convidá-los. Na próxima quarta-feira é feriado. Venha orar, venha buscar o seu tesouro. Nós estamos nessa jornada em busca do tesouro. E na quarta-feira nós encontramos um tesouro muito grande aqui. Foi levantado um clamor aqui, Deus nos convocou a jejuarmos a quarta-feira o dia inteiro, quem puder, e nós vamos entregar o jejum aqui na quarta-feira após o culto. Estamos em busca desses tesouros que o Senhor tem para nos dar. O seu tesouro pode ser uma cura, um emprego, alguma coisa que você esteja desejando muito, mas nós precisamos buscar. As coisas não vão cair do céu do nada. Né? Venha buscar. Quarta-feira às 8, nós estamos aqui. Então o povo, quando subiam, do norte, eles desciam ao sul para adorar, eles iam encontrando o povo, e eles iam caminhando juntos. Eles iam buscando nas casas. Ô pessoal, vamos, tribo de Efraim, vamos, Manassés, vamos, Azer, vamos, e eles iam juntos na maior festa. Eu imagino a maior festa, esta caminhada. E não era uma caminhada fácil. Não era como daqui ali no Jardim de Abril. Não. Era uma caminhada que demorava alguns dias. Monte Hermon está muito longe, Dan está muito longe de Jerusalém. Então, era uma caminhada de talvez uma semana, naquelas estradas montanhosas, cheias de pedras, bichos, talvez salteadores. Então, era assim, neste esforço, porém, com uma alegria muito grande, que eles iam até a igreja, que eles iam até Sião, a adorar a Deus. Interessante que nesta caminhada, crianças estavam misturadas com os adultos, velhinhos juntos com os mais adolescentes, com os jovens. Era a família toda reunida, misturada, porque é nesta unção, nesta união, nesta junção que o Senhor habita, que o Senhor se agrada. Então nós vamos ver que este salmo ele fala da união que deve haver, que deve existir, que deve ser o cerne do povo de Deus. Então, levando em consideração que este texto foi escrito por Davi, como a maioria dos comentaristas dizem, eu gostaria de pensar um pouquinho na história de como foi composto este salmo. Então, pode ser muito pontual este salmo, porque nós vamos lembrar lá no livro de Josué, na conquista da terra prometida, cada um recebe a sua parte na terra, né? Cada um começa a viver, e de repente, eles começam a viver cada um isolado, cada um é um mesmo povo, na mesma terra, mesma descendência, mas eles começam a viver sozinhos. No livro de Juízes, nós vamos ver a bagunça que era. O livro de Juízes começa contando, né, que cada um fazia o que queria, e termina, o último versículo de Juízes, lá capítulo 21, vai dizer isso. Cada um fazia o que queria. Era uma bagunça só, e era tanta bagunça que eles mesmos não conseguiram mais suportar. Eles vão até o profeta Samuel. Depois vocês leiam essa história, é muito boa. Mas eles vão até o profeta Samuel e pedem um rei. Nós precisamos de um rei. Nós precisamos de alguém para organizar aqui esta bagunça. E aí então Deus levanta Saul como rei dessas tribos, e a história diz que ele não foi lá um bom rei, iniciou bem, mas no meio, para o fim da sua vida, do seu reinado, já não foi tão bem, e aí Deus unge Davi. Deus levanta então Davi, e Davi, ele começa a reinar, mas olha que coisa interessante, quando Davi assume o reinado, quando Davi assume o reinado na morte de Saul, a tribo de Judá vem com Davi, mas as demais tribos ficam com Esbozete, o filho de Saul. E aí o que acontece? Foram 7 anos de briga, de encrenca, porque o reino ainda estava dividido. Aonde há divisão, há complicação. E Davi reinou 7 anos guerreando com as tribos do norte, até que 7 anos depois, o povo se junta. Davi consegue unificar os dois reinos, e aí sim, a partir daí, nós vamos ver que ele reinou 7 anos em Hebrom, e a partir daí ele reina mais 33 anos,
fazendo um total de 40 anos de reinado. E este povo, o povo agora unido, vivendo em união, agora é um povo próspero, um povo crente, um povo abençoado. Eles cresceram, não apenas fisicamente ou materialmente, mas principalmente espiritualmente. E é nesse contexto de união que esse salmo é composto. Que Davi um dia para na sua varanda, olhando para o Senhor. Dessa vez ele não olhou para Betseba, foi depois. Mas nesse momento ele olha para o Senhor e começa a orar, a adorar, dizendo como é bom. Agora a paz reinava. Agora eles estavam num período tranquilo, num período de paz. E aí ele diz, poxa, como é bom, como é maravilhoso, como é suave, como é prazeroso os irmãos viverem em união. E aí ele começa a entender, é assim, é em união, é desta forma que os céus se movem sobre a nossa vida. É ali que o Senhor decreta a bênção. Então agora os irmãos já não estavam mais isolados, cada um em sua própria casa. Agora o senso de pertencimento deixou de ser apenas um desejo distante e tornou-se uma realidade completa. Estavam juntos, estavam em paz, ajudando uns aos outros, conscientes do pertencimento que eles tinham a uma família, a família do povo de Deus. Eles agora eram o mesmo povo. Quando eles iam, um povo de uma tribo ia na tribo do outro, sabiam que eram irmãos, se socializavam muito bem, ajudavam uns aos outros, viviam da melhor forma possível, davam-se bem, tinham tudo em comum, serviam ao mesmo Deus, impulsionavam um ao outro. E a bênção do Senhor estava naquele lugar, porque eles viviam em união. União aqui traz o sentido de comunidade, traz o sentido de viverem juntos na companhia um do outro, simultaneamente, ao mesmo tempo, cooperando, servindo, ajudando um ao outro, unidos, conectados por um mesmo vínculo, por um mesmo propósito. A união move o céu sobre as nossas vidas. Este propósito era o propósito de adorar juntos ao Senhor, atrair os céus sobre as suas casas. O povo de Deus prosperava em tudo. Era um tempo de paz, de alegria, mas acima de tudo, como eu já mencionei aqui, de um enriquecimento espiritual. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Arão, ele era o sumo sacerdote, e a partir dele vem todas as descendências, né? No caso, a partir dele, as ascendências. Mas nós vamos ver aqui que Davi, ele usa algumas imagens importantes para tratar, para falar sobre a importância da união, né? A união para o povo de Deus é algo tão importante que Davi, ele não encontra palavras para descrevê-las. Então ele vai usar algumas imagens para entender, para ensinar-nos como que é bom e agradável a vida em união. Vejamos, o óleo derramado sobre o sacerdote. Êxodo 30, a partir do versículo 22, nos diz que aquele óleo, ele era um óleo especial, diferente. Era um tipo de azeite de oliva mais refinado, mais puro. As mirras, as outras especiarias, as outras essências eram raras. Elas eram selecionadas à unha, a dedo. Aquilo causava um aroma maravilhoso, um cheiro fantástico, que aonde o sacerdote chegava, sabia-se da presença daquele homem. E é mais interessante que Deus diz lá em Êxodo que este óleo seria apenas, tão somente, para o uso do sacerdote. Ninguém mais poderia usar. Vinha direto de Deus, a receita foi de Deus para a vida daquele homem. Uma lição: a união é bênção de Deus, vem direto de Deus sobre a vida do seu povo. Outros, aqueles que estão fora, eles não vivem, por mais que nós olhemos e achemos, eles são unidos, eles são prósperos, eles são abençoados. Aquele que não está sob o aroma que o Senhor preparou, que o Senhor enviou,
vive-se em engano, mas não está vivendo na bênção que o Senhor preparou para o seu povo, que vive em união. E é interessante que nós vamos ver, então, que esse óleo raro, ninguém podia fabricar. A união, ela é preciosa como esse óleo caro. A união é algo que é caro para nós, mas infelizmente não é algo comum. Por isso precisa ser buscada. Por isso precisa se ser feito um esforço para o convívio em união, para viver-se em união, para suportar, ajudar, amar, cuidar, respeitar um do outro. Mas a união é de valor inestimável. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. A união, ela é um esforço, esforçar-se para manter uma vida de união, de comunhão na igreja, também é um gesto de adoração. Aquele povo saía lá do norte, ia para o sul, 200, 300 quilômetros de caminhada, 7 dias de caminhada, felizes por estarem indo juntos, unidos, a adorarem ao Senhor. Quando nós sentimos, o cheiro de um perfume bom, é tão prazeroso, não é agradável, é maravilhoso. Ninguém gosta de cheiro ruim, então assim, a união entre o povo de Deus é como o aroma suave. Todos percebem. Quando você chega num lugar que chega alguém, eu geralmente no sábado à tarde, tarde e noite para o domingo, alguém percebe que eu chego, porque eu chego cheiroso. É o dia que eu tomo banho, Mas assim, quando você chega cheiroso em algum lugar, ou alguém chega cheiroso em um lugar, logo você percebe, Nossa, que cheiro bom, que delícia. Ou seja, o cheiro da união, o aroma da união é perceptível e o mundo vê. O mundo percebe e isso atrai o povo a Deus, porque hoje o povo vive isolado, hoje o povo vive solitário. O mundo precisa viver em união e é a união da igreja, a união do povo de Deus. A união custa caro, mas vale o preço. Observe também uma outra imagem que nós vamos ver, o sumo sacerdote. Vocês já viram a imagem do sumo sacerdote? Tá? E ele traz consigo um peitoral. Êxodo diz que é o peitoral do juízo. Ali nós temos 12 pedras preciosas, cada uma delas simbolizando uma das tribos de Israel, ou seja, simbolizando o povo. E o texto diz que o óleo, ele era despejado em abundância sobre a cabeça do sacerdote. Não era igual quando nós vamos ungir aqui o irmão, a gente põe uma gotinha no dedo, na testa, porque as irmãs, se você encostar muito óleo na cabeça dela, você apanha, Não é assim? Então, assim, no sacerdote era aquele jarro mesmo, era a abundância desse óleo sobre a cabeça do profeta. E o óleo, veja bem, quando você está tomando banho, o chuveiro abre, ele molha só aqui em cima, vai descendo, não é isso? Assim era o óleo, ele foi descendo sobre a barba do profeta. As golas não são as golas aqui em cima, mas as golas aqui embaixo do vestido. Então aquele óleo ele foi descendo, foi tomando as orelhas, a barba, o ombro, o povo, olha aqui, o peitoral simbolizando o povo, tudo foi molhado, tudo foi alcançado por este óleo. E aí, aqui Davi está lembrando exatamente disso. O óleo é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, alcançando tudo. A bênção da união, ela é como o óleo que desce sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, dentro e fora da igreja, e vai abençoando tudo por onde ela passa. É isso que nós precisamos entender, que coisa linda. O óleo na cabeça do sacerdote cobriu o seu corpo inteiro. As bênçãos do Senhor cobrem o seu povo, o corpo inteiro, porque nós somos o corpo de Cristo. Aqui nós vemos a expressão da união. O povo de Deus era unido e quando o Senhor os visitava, os abençoava e ninguém ficava de fora. O braço era alcançado pelo óleo, os pés eram alcançados pelo óleo, os ouvidos, não havia uma parte do corpo do sacerdote que não era alcançado. Davi vai usar um outro exemplo no versículo 3. É como o orvalho do irmão, e ele está ainda falando da união. A união é como o óleo. Agora ele diz que a união também é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon está lá em Dan, ao norte, no extremo norte. É um dos montes mais altos. Hoje,
ali na região de Dan, hoje é onde fica a atual Síria, né? Então, de longe, o Monte Hermon é avistado. De qualquer lugar, ele pode ser visto. E a parte mais alta deste monte é coberta a maioria do ano, a maioria do tempo é coberta de gelo. É quase que muito difícil de viver ali, de ficar por ali, né? Então, assim, é gelo o tempo todo. Mas é interessante que no pé do Hermon há algumas áreas alagadas, porque o gelo, naturalmente, em algum momento ele vai descongelando. E ali formam algumas poças de água, né? E é interessante que aí, quando o sol bate nessas águas, forma um orvalho. E esse orvalho refrescante, revigorante, o vento vai o levando. E por onde o orvalho do Hermon vai passando, as coisas vão sendo abençoadas. Porque para que serve o orvalho, se não para deixar a terra fofa, fortalecida, as plantações crescerem saudáveis? Olha só, e aí é interessante que Davi vai dizer que este orvalho, ele vai caminhando, ele vai indo até Sião, até chegar em Sião. Gente, por onde esse orvalho passa, a bênção vai sendo enviada. O povo é abençoado. Turistas acampados ao pé do Hermon já relataram que em suas barracas foram molhadas pelo orvalho durante a noite, como se houvesse chovido. E é interessante que este livro, escrito há tantos mil anos atrás, ainda hoje fala aos nossos corações. Eu não tive ainda a oportunidade de ir até lá conhecer pessoalmente. Eu acredito que eu vou conhecer ainda lá pessoalmente. Se eu não for nessa vida, eu vou conhecer a Jerusalém Celestial, mas eu vou conhecer a Jerusalém. Ou a ali de Israel, ou a lá no céu, mas eu vou conhecer. Mas eu leio bastante coisa sobre, eu tenho alguns amigos arqueólogos, eu converso sobre, eu vejo que cada batida de marreta lá no Oriente, cada descoberta ali, nós vemos a veracidade cada vez maior da Bíblia. Nós vamos ver então, irmãos, que o orvalho do Hermon, lá no norte, descia a quilômetros de distância, era sentido, e isto abençoava. Este gelo, na primavera, este gelo derretia. E lá embaixo, nós vamos ver no mapa, se você vê o mapa de Israel, bem já próximo, um pouquinho depois do Hermon, já vem, é numa reta só. Temos o Mar da Galileia, olha só, aquele gelo, ele abastece ali o Mar da Galileia, vai descendo, abastece o Jordão, vai descendo e vai desaguar lá no Mar Morto. Só que imagine aqui, 200 quilômetros desse rolê todo aí da água, a plantação ao redor, as terras ao redor, as tribos que estão cercadas ao redor disso, todos são abençoados. É como o Monte Hermon, é como o orvalho do Monte Hermon, que por onde passa vai abençoando, vai revigorando. Lembram-se que o povo de Deus, o povo de Israel, era um povo agrícola. Eles dependiam da terra, eles dependiam desta água do Jordão, eles dependiam desta água do Hermon para que as suas plantações fossem frutíferas, abençoadas. E na união, o povo era abençoado. Assim como quando degela o Hermon e vai descendo, levando bênção sobre tudo, até quem não queria era abençoado. São duas imagens muito importantes que o israelita ele entendia perfeitamente. Eles conheciam o Hermon, eles conheciam a geografia da sua terra, eles sabiam como o sacerdote era ungido. Essas duas imagens trazem a ideia de união. E eu gosto de ser redundante aqui para entendermos a importância da união, porque é na união do seu povo, é no meio da união do seu povo que a vida e a bênção são decretadas, meus irmãos. É derramado de cima para baixo, ligando, unindo tudo por onde ele passa. A união é a bênção que vem de Deus, que vem de cima e escorre sobre nós como igreja, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo e como corpo nós somos ligados ao cabeça, que é Cristo, através da união.
Nos montes de Sião é de onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É para Sião que todas as tribos se dirigiam para adorar. Cada povo saía da sua casa, do seu território, se juntavam e quando chegavam em Sião alegres, felizes, radiantes, ali se uniam e adoravam ao Senhor, recebiam as suas bênçãos. Mas quando eles chegavam em Sião para adorar a Deus, ali eles estavam expressando o que eles já viviam nas suas casas, uma vida de adoração, uma vida de expectativa. Amanhã eu vou para a casa do Senhor, amanhã eu vou estar com o meu povo, e era ali que o Senhor os abençoava. Nós precisamos também gerar essa expectativa em nós, quando saímos de nossas casas para nos reunirmos na igreja em celebração ao nosso Deus, porque é na união que nós encontramos o lugar da bênção. Uma parte fora do corpo, o óleo não atinge, o orvalho não atinge, a bênção não atinge. O texto diz, ali em Sião, ali, unidos em adoração, é ali que o Senhor ordena a bênção. Queridos, que o seu ali seja aqui, na casa do Senhor, em união, todos juntos, buscando a presença do Senhor. O individualismo prejudica o envolvimento do cristão com a vida em comunidade. O individualismo nos impede de exercermos um bom discipulado, atrapalha a nossa experiência do discipulado. Gerações podem e devem aprender e ensinar uns aos outros. Os mais jovens precisam honrar os mais experientes e, por sua vez, os experientes servem de trampolim, servem para impulsionar os mais jovens. Não existe geração A, B, C, D ou Z. Existe um povo unido onde um dá o suporte para o outro, um ajuda o outro, um ensina o outro, um aprende com o outro. Tem culto dos mais velhos. Não vou porque eu tenho 18 anos. Tem culto de jovens, não vou porque eu sou velho. Não, nós precisamos ser o trampolim para os jovens. Os jovens precisam aprender com as nossas experiências. As crianças precisam aprender com as nossas experiências. E nós vamos aprender com a simplicidade das crianças. Acabamos de ler Mateus. Somos o povo de Deus e somos unidos. E por isso somos conhecidos pela unidade. O povo de Deus precisa viver essa união, pois nós somos uma família. Gerações precisam estar conectadas. Vocês já viram um leão, o temível leão da floresta, o rei da selva, não é isso? Só anda em bando. Todos os outros bichinhos morrem de medo do leão. Mas vocês já viram como um leão sozinho ele é vulnerável, ninguém respeita? Eu já vi diversos National Geographic, onde está lá o leão sozinho, vem os lobos lá, cercam eles e detonam com eles. Assim somos nós quando nós estamos sozinhos, nós estamos vulneráveis, nós não podemos dar esta oportunidade, essa chance para o inferno. Quando estamos sozinhos, os lobos vorazes, os demônios, eles têm mais força sobre nós, mas juntos somos imparáveis, porque o Senhor nos garante. Amém, irmãos? O Senhor é quem nos garante. Quando caminhamos juntos, no discipulado, nos GCs, nos cultos, no dia a dia, sendo e fazendo o outro mais parecido com Jesus, somos fortalecidos no Senhor e nenhum lobo chegará por perto, nada. Os demônios vão tentar, Satanás vai tentar se levantar contra você, vai fazer você arrumar como desculpa o frio, o calor, a chuva, o sol, o cansaço, seja lá o que for, mas em nome de Jesus, tudo que Satanás lançar sobre sua vida, sua mente, seus pensamentos, estão quebrados agora. É o poder de Deus que deve prevalecer sobre nós, e o poder de Deus atua com mais eficácia quando nós estamos em união. Se nós entendermos que todos somos responsáveis por todos, é certo que seremos abençoados. O braço e o cabeça não funcionam. Você já viu um braço e uma cabeça andando por aí? Como que seria? Não dá. Uma orelha e a cabeça só? Não dá certo. Não vai dar certo. Somos um corpo e todas as peças
precisam estar no mesmo lugar para que o cabeça possa nos direcionar, nos dirigir da maneira que o Senhor espera de nós. O óleo, quando desce pela barba do sacerdote, não desce apenas pela barba, mas é pelo corpo todo, e tudo isso em abundância. Imagine se nesse momento entrasse um vento muito forte pelas portas ali. Todos nós seríamos atingidos, não seríamos? Um vendaval. Todos nós seríamos alcançados. Assim é a bênção do Senhor para quem está vivendo em união, corpo unido. Todos somos atingidos pelas bênçãos do Senhor. Renata falou aqui na sexta-feira, nós estávamos lá na casa do Henrique, felizes, celebrando as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, da Carol. Pedrinho nasceu, conseguiu com muita luta comprar a casa própria. Isso é bênção do Senhor. Só que quando ele é atingido, vivendo em união, toda a igreja é abençoada, toda a igreja é atingida. Por isso que nós estávamos lá celebrando. Quando um irmão aqui é abençoado, eu celebro, porque todos somos abençoados. Não existe bênção individual. Talvez lá, a casa é lá para o Henrique morar, para a sua família morar, mas nós nos alegramos porque o nosso Deus está abençoando o Henrique, que é parte do povo de Deus, e eu sou parte do povo, logo fui abençoado também. Na hora que eu estiver passando lá pela rua Avenida João de Andrade, 200 e pouco, eu grito lá: Henrique, faz um café que eu estou chegando. E assim vai, como eu faço na casa de muitos, aqui eu estou passando por lá. Carol, faz aí. Paulo, cadê o Paulo? Sandra, faz lá o cuscuz. E assim vai. Isso é ser povo de Deus. Isso é ser união. Inclusive eu estou para ir num lugar aí para comer um fundi. Hashtag fica a dica, glória a Deus. Só vou avisar, estou chegando. Meu irmão, na unidade, quando a gente está sozinho num canto, a gente não quer viver em união com o povo de Deus, com a igreja, na unidade existe bênção. Só que a bênção é limitada. Agora, quando nós estamos em união, o povo de Deus todos juntos, a bênção sobeja sobre as nossas vidas. A bênção começa a derramar, porque eu sou abençoado, e aí vai sobrando, vai indo, alcanço do lado, o que alcanço do lado, alcança tudo, e alcança todo mundo, que está unido com o corpo. Se o braço estiver lá do outro lado, não vai alcançar. Por isso, a importância da unidade. Não viva sozinhos, meus irmãos, o seu lugar é aqui, em igreja, em unidade, em família, em união. Lembram que o povo peregrinava passando por todas as tribos, chamando um ao outro para o culto? Nós podemos também fazer o mesmo. Se você mora perto de algum irmão, bate lá na porta, convida, chama, se programa, dê carona. Hoje a gente não tem mais esse costume de passar lá na rua arrastando todo mundo como antigamente. Eu tenho uma tia que morreu, ela tinha um Monza, quem os mais velhos que vai lembrar do Monza. Ela tinha um Monza preto. E eu cresci vendo isso nos meus familiares, né? Onde a minha tia ia, ela já chegou a pôr 15 jovens dentro de um Monza. Quem sabe o que é um Monza, que sabe que o Monza é bem pequenininho. E levava para a igreja. E era aquela bagunça. Olha, no dia que minha tia morreu, lá nos testemunhos lá do enterro, acho que 2 ou 3 pessoas, só que não falaram desse Monza, mas uma multidão de gente passeou naquele Monza lá, apertado, exprimido. Era uma coisa... Então, hoje se não dá para fazer isso, mas hoje todo mundo tem um WhatsApp. Manda uma mensagem durante a semana. Givanildo, vamos lá no GC. Eu passo aí e te pego. Então, Givanildo, passa aqui, você me pega, vamos juntos. Vamos na quarta-feira lá orar. Sabe, gera essa expectativa. Manda uma mensagenzinha. A gente usa o WhatsApp o dia inteiro para uma série de coisas. Não vou falar isso aqui de novo. A gente usa as nossas mídias sociais para uma série de coisas, mas a gente não divulga culto, a gente não divulga as atividades, a gente não chama pessoas, a gente não convida, a gente quase nem vem também. Então, assim, a gente precisa começar a ver que muitas vezes somos privados de maiores bênçãos, de maiores milagres, porque está faltando alguma coisa em nós. Então, queridos, o Senhor está nos chamando hoje a voltarmos à união. Nós não podemos viver sozinhos, embora só vive sozinho quem quer. Só que isto não é o projeto de Deus para nenhum de nós. O que o Senhor quer de nós é que vivamos em união. Incentive, então, irmãos,
uns aos outros, discipulem uns aos outros. No próximo domingo, no primeiro domingo de agosto, na ceia, nós vamos ter uma reunião aqui após o culto para falarmos da implantação do discipulado mais intencional aqui na igreja. Todos estão convocados, os líderes de ministério de GC, os membros que ainda não possuem nenhum cargo de liderança e tal, venham, porque nós vamos começar a trabalhar mais intencionalmente o discipulado, porque isso é importante. Ó, quão suave, ó, quão bom e quão maravilhoso, quão suave é os irmãos viverem em união. E aqui eu vou caminhar, então, para a conclusão da nossa fala, do nosso tema, mas eu quero trazer um pouquinho mais de conteúdo histórico. Durante o reinado de Davi e de Salomão, que foi o seu sucessor, o povo viveu em paz. O povo foi um povo próspero, abençoado materialmente, financeiramente, espiritualmente. O povo cresceu, o povo evoluiu. No reinado de Davi, o território de Israel foi ampliado, de Salomão foi ampliado. Salomão, com os seus acordos comerciais, enriqueceu Israel de uma maneira imensurável. Era o homem mais sábio do mundo, pessoas vinham de todos os cantos para ouvir os seus conselhos. Israel era muito próspera, mas Salomão morreu. E quando Salomão morreu, uma turma confiou no seu irmão Roboão. Outra turma foi com Jeroboão. O povo se dividiu. 10 tribos do norte foram com Jeroboão e Benjamim e Judá ficaram com Roboão. Tem os seus motivos, tem as suas questões, as suas histórias, mas essa divisão, vocês podem encontrar lá em Reis e Crônicas, essas histórias. A divisão foi em consequência do pecado. Quando o povo não está mais unido, quando há desunião, o pecado, o povo se torna mais vulnerável, e o pecado, Satanás entra, dessola e faz a festa. Nós vamos ver que a divisão causou a ruína daquele povo. E se há divisão, há pecado. O povo do norte não mais se preocupou em adorar em Jerusalém. Eles não estavam mais preocupados em descer lá de Dan até Sião, não. Eles criaram deuses próprios. Não, vamos aqui em Dan e Betel, as duas saídas, lá no norte e a saída do sul. Criaram ali 2 centros de adoração, criaram ali uns bezerros de ouro e começaram a adorar ali. Consequência, foram depois aniquilados, levados escravos pela Síria. Mas o Senhor havia alertado-os. Ainda assim, eles continuaram desobedientes e foram levados. Povo do sul, Deus, através dos profetas, dizia, que ele ia, por amor a Davi, ele ia ainda manter o trono. E ali, de vez em quando, lá em Judá, algum filho de Davi era levantado, um homem temente a Deus, colocava o povo no prumo, mas esse morria, o outro sucessor vinha e arruinava novamente. Não demorou muito também, a Babilônia os levou como escravos. Olha, queridos, a gente vê que esse povo do norte, o povo não fazia mais questão nenhuma de se unir. Esse povo não fazia mais questão nenhuma de adorar ao Senhor, e o seu fim foi a escravidão. Quando não se faz mais questão, quando não se faz mais nenhum esforço de estar em união com a igreja, pode ter certeza, com raras exceções, mas quase que na maioria dos casos, há algum pecado envolvido. E eu não estou falando aqui de pecado sexual, aquelas coisas, uau, super pecado. Não, nós estamos estudando no nosso GC sobre pecados e pecadinhos. Existem pecadinhos que têm nos impedido de vivermos em união na igreja. Aí a gente pode fazer uma autoanálise. O que é que está empacando a minha vida? Por que eu não tenho mais prazer, ou por que eu não quero me esforçar em estar em união com o meu povo? As consequências para ajudar Israel chegaram. Eu não quero que chegue essas consequências para a minha vida. Senhor, me ajude. Senhor, abra o meu coração, o meu entendimento, para eu me esforçar e estar em união com o meu povo. Acontece que nesse período, nós vamos ver na Bíblia que, enquanto tudo isso acontecia, Deus levantou profetas. Isaías, Jeremias, Miqueias, Oséias. E estes homens, eles começaram a anunciar que Deus iria levantar um Messias da descendência de Davi.
E esse Messias, ele iria unir novamente o seu povo. Este homem iria trazer de volta esta união. O filho de Davi estaria estabelecendo novamente a unidade do seu povo. O filho de Davi já veio, Jesus Cristo. E hoje ele está unindo novamente o seu povo. O seu povo que agora não é só composto das 12 tribos, dos judeus, mas é composto de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E aqui há um povo que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós somos o povo de Deus, é este povo que o Senhor uniu. Nós não fomos feitos para vivermos isolados, individualistas. Nós fomos feitos para viver em união, porque servimos ao único Deus, o Deus que está no nosso meio, que se agrada da união. Tiago, quando você vai ler o seu primeiro versículo, é Tiago 1:1. Tiago, ele não acreditava em Jesus. Ele só creu em Jesus após a sua morte e ressurreição. 1 Coríntios 15:17 vai mostrar que Jesus apareceu depois de ressurreto para Tiago. Mas olha como Tiago começa a sua carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Saudações. Ele não está escrevendo para Manassés, para Efraim, para Levi, para Judá. Não. Ele está escrevendo para a igreja de Cristo. Hoje a igreja de Cristo, as 12 tribos representam a igreja de Cristo. E a palavra de Deus para nós hoje é que o Senhor se agrada da nossa união. Então, irmãos, se esforcem para vivermos em união. Porque, como diz lá em Efésios 4, há um só corpo e um só Espírito. Há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Há um só corpo. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união, pois é em união, guarde bem esta frase, pois é em união que o Senhor decreta a bênção e a vida para sempre. Quer receber as bênçãos do Senhor? Vamos então viver em união entre os irmãos. Amém? Vamos cuidar uns dos outros, vamos suportar uns aos outros, vamos inspirar uns aos outros, vamos discipular, incentivar, amar, nos responsabilizar uns pelos outros, pois o Senhor se agrada disso. E vai ser assim que a sua bênção será alcançada. Os céus vão se mover sobre a sua vida quando você viver em união. Coloque-se em pé, que eu quero orar